um pequeno conceito de uma mudança que eu tive fazendo no projeto a semana aqui, às pressas, tá? Eu vou mostrar aqui, é a capa de um site, e eu vou pressionar F12, certo? Então, sempre que tu estiver desenvolvendo, tu pressiona F12, ele vai entrar ali no DevTools, e no DevTools ali, ele tem um botãozinho para tu fazer uma simulação no dispositivo móvel, certo? Então, é o seguinte, é o mesmo código, tá? Então, a gente usa o framework, usa um JavaScript, e ele é o mesmo código, e ele se adapta para ambas as telas que for apresentado ali no momento, tá? Conforme a tela do dispositivo. Então, só para ficar bem fixado isso aqui, tá? Eu vou tirar minha câmera e vou entrar aqui na minha tela, tá? Deixa eu só entrar aqui na minha tela, tá aqui. Essa aqui é a tela, ok? Apareceu aí para vocês aí o banner rodando aí? Apareceu aí, agora sim. Isso, obrigadão. E quando eu entro nesse modo de tela aqui, tá, do Teams, eu perco o chat, eu não tenho contato com vocês. Então, obrigadão, tá? Então, olha só, aqui eu tenho o menu, tá? Olha só, o menu com as opções, né? Olha só o tamanho do menu, tá? Tem bastantes coisas aqui, né, nesse menu, tá? Bastante coisas a ser mostrada e mais uma imagem junto, né? Ok? E fora os menus de cima ali, ó. Então, tem dois menus praticamente, né? Rodando em cima de um slide, né? De um carrossel, ok? Bom, agora, olha só, é o mesmo código, eu entrei no computador. Agora eu vou pressionar F12 e ele vai diminuir a tela. Tá? E olha só, o menu é o mesmo menu. Foi adaptado, então, Framework e JavaScript, olha só. Tá? Então, se eu clicar aqui, ó, ainda nesse botão aqui do DevTools, tá? Ele vai simular a tela de um celular para mim, ó, tá? Então, olha só, é o mesmo menu. Eu não posso escrever duas vezes o mesmo menu, tá? Mas, olha só, as opções, então, aparecem já aqui, adaptado para a nova tela do dispositivo, tá? Então, tá tudo já ali, ó. Tá? Então, esse aqui é o conceito Mobile First já aplicado, tá? No desenvolvimento do front-end aqui. Certo? Ó, aqui eu tiro o menu, volta para lá, beleza, né? Continua rodando. Claro que eu cliquei uma coisa que ainda não existe aqui, né? Só para voltar, tá? Que esse aqui é um protótipo que eu comecei hoje, amanhã eu estou concluindo ele. E é um único código. Agora, olha só, eu já coloco aqui a tela de novo, tamanho grande, ó, e já está aqui novamente, ó. É o mesmo código, tá? Então, o framework e um JavaScript resolve tudo isso aí, tá? Certo? Então, só para ficar bem esclarecido, né, o modelo Mobile First, tá? A gente usa ferramentas, né, para fazer isso aqui, tá? Não escreve tudo na unha, não. Eu gosto mais do back, tá? Eu sou mais do back-end, certo? Eu sou mais do back-end. Nós temos também outra galera que mexe aqui no front junto comigo, tá? E também tem uma outra turma que mexe no back, tá? Mas como aqui a empresa nós temos 3 projetos ao mesmo tempo, né? É uma loucura, né? Ali tava novo. Senhora, tem que se cuidar com essa turma do back, hein, senhor? Esse pessoal é perigoso, hein? Andar em má companhia, hein? Se o Bolsonaro fica sabendo que tem uma turma de back, ele manda todo mundo para aquele lugar. Cancelar. Cancela os caras. Deixa eu só ligar o ventilador, velho. Porque tá um tempo louco, né? Uma hora faz um calor, uma hora faz um frio e agora tá quente, cara. Então, só para ficar bem claro, tá, gente, o que é o Mobile First, tá? A gente já programa, é um único código, então por isso que a gente usa o Frame e usa o JavaScript, tá? Não é nada de outro mundo, é uma questão apenas de estudar mesmo, tá? Aquela famosa trilha que a gente sempre passa ali, né, para vocês. Então, deixa eu pegar aqui de novo a tela, né? Cara, e aqui, às vezes, cara, tem um projeto que eu faço DevOps. Eu não faço nem back, nem front, quase. Eu faço só o DevOps, que é a configuração de servidor, nuvem, cloud. Daí é uma tristeza, cara. Porque, às vezes, tu depende tanto da Amazon ou depender da DigitalOcean, cara.
É uma tristeza, cara. Os caras só te mandam manual, e tu lê e tu nunca acha a resposta do que tu precisa. Né? Tem um dos projetos que eu atuo como DevOps. Mas faz parte, né, cara? Não dá para reclamar, né? A gente estudou, tá aí, a gente é o útil que é necessário, né? Beleza. Então a gente viu aqui, né, cara, esse conceito, né? Unidade 2 ali, tá? Em definitivo. Tá? Então a gente falou sobre a computação ubíqua, a computação móvel, tá? Aqui tem um negócio também bem interessante, tá? Que é tem uma imagem aqui também muito boa, tá? Que ele sempre coloca essa imagem aqui também sobre a computação ubíqua, né? Diversos dispositivos, né? Tá? E o Mark Weiser é bem interessante, tá? Eu sempre me lembro do artigo que eu li, né? Sobre a computação ubíqua quando ele lançou. Claro que eu li depois, né? Quando eu fui estudar. Ele mostra uma imagem do ENIAC, tá? Então, o ENIAC, né? O primeiro computador aquele, né? Então, ele mostra Deixa eu ver aqui se eu acho uma imagem do ENIAC aqui. Então, aqui eu tenho uma imagem bem simples aqui do ENIAC. Aqui, tá? Mas vamos aqui nessa aqui mesmo, tá? Então, ele fala assim que os primeiros computadores, né? Tá? Tu precisava de muitas pessoas para controlar um computador. E tu tinha uma única aplicação. E é verdade, tá? Os primeiros computadores, né? A gente está nessa matéria aí de sistema e aplicações distribuídas. Os primeiros computadores, de fato, eram assim, tá? Tu tinha uma equipe muito grande para operar uma única aplicação no computador. Tá? E daí ele dizia que isso no futuro, né, seria totalmente mudado, né, com a computação. Tu teria uma única pessoa e não mais uma equipe para mexer. E essa pessoa, então, ela acessaria diversas aplicações. E é o caso mesmo, né? É o que acontece hoje. Tu, com a questão de um dispositivo, tu acessa diversos serviços, né? Tu paga, tu envia dinheiro, tu recebe, tu compra, tu paga as contas, tu compra, tu assiste aula, tu vê um filme, tu vê uma série, tu escuta música, tu pesquisa. Então, hoje é uma pessoa e tem como se fosse várias máquinas, né, trabalhando para uma pessoa. E antes era muitas pessoas trabalhando para uma máquina, uma única aplicação, tá? Quando a gente estudar a estrutura de dados, a gente vai voltar um pouco nisso aqui bastante também, tá? Para compreender, tá? Que eram muitas pessoas para um único computador, uma única aplicação, né? E isso mudou, tá? E vai cada vez mais, né, alterar. Beleza? Então, vamos lá. Vamos para agora a próxima unidade. Deixa eu só pegar aqui a página do livro, cara. Agora nós vamos 167 a página, tá? 167. Que também já tem a ver um pouco com a gente já viu bastante dessa próxima matéria aqui, né? Que é o ambiente de comunicação, né? Então, agora a unidade 3, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Não é aqui. Se eu tenho uma coisa pronta aqui para enviar para vocês. Eu tenho aqui sim. Gente, eu vou dar um endereço aqui para vocês, tá? Eu vou, agora no início da aula e no fim da aula, tá? Eu vou dar um tema de casa para vocês. Tá? Antes de eu começar a unidade 3 propriamente. Tem um tema de casa aí para vocês, tá? Presta atenção, então. Tem um tema de casa, tá? Um tema de casa. Ok?
Então, vocês vão acessar o site, tá? Eu vou colocar aqui o endereço do site nos grupos, tá? Eu quero que vocês acessem esse site e façam o cadastro de vocês nesse site aqui, ó, tá? Oracle.com, certo? Esse é o tema de casa, tá? Fazer o cadastro nesse site, certo? Bem simples isso aí, tá? Tema de casa, tá? Tá dado o tema aí, tá? Então, vocês vão entrar nesse site e vão fazer o cadastro. Ele vai pedir um e-mail e uma senha. Vocês vão se cadastrar lá e dizer, fiz o cadastro. Beleza, é isso aí, tá? Esse é o tema de casa. Vou colocar aqui no chat e vou colocar também lá no grupo do WhatsApp, tá? Esse aqui é o tema de casa. Se cadastrar nesse site aqui. Certo? Porque a próxima matéria, né, a próxima disciplina vai ser banco de dados. Certo? E eu vou usar, né? Eu vou usar muitos recursos que estão nesse site em sala de aula, tá? Para fazer isso aí. Esse aí mesmo, Luiz. A Cloud? Não, como Oracle. Conta Oracle. Obrigadão, Luiz. Ó, vocês vão aqui, o Luiz mandou aqui o print, tá? Vocês vão fazer a conta Oracle. Conta Oracle, tá? Vocês vão entrar ali. E então ele vai te perguntar qual conta. Vocês fazem a conta da Oracle. Valeuzão, Luiz. Tá? Aqui o print do colega, ó. Tá? Então, quando vocês entrar lá, vocês vão botar ali, ó. Conta da Oracle. Isso aí, tá? Isso que vocês vão fazer. Certo? Eu vou tirar esse print aqui e botar também lá no grupo da quinta-feira. Tá? Então é o seguinte, nós vamos entrar na semana que vem na matéria de banco de dados. Eu vou usar muito recurso desse site, tá? E daí o que acontece? Os alunos às vezes dizem, não tem aula prática, não tem aula prática. Eu vou fazer muita aula prática com vocês nesse site aí. E eu vou ensinar vocês aí também, tá? Isso aí. A Ivana já tem. Parabéns, Ivana. Isso aí, tá? Cara, eu acho assim, ó, esse site aí é um daqueles que a gente todos temos que ter. É muito bom esse site aí, para nós que somos da área, né? Tem muita coisa boa ali. E eu vou usar isso aí como um material de aula prática, tá? Na aula que vem já. Então, tema de casa, tá? Fala, Samuel. Eu usei muito esse site e também o próprio Java em si, da Oracle, quando eu estava fazendo um curso de desenvolvimento de games, cara. Olha aí, cara, que legal, cara. No quarto semestre tem bastante código Java. Estrutura de dados e banco de dados e programação orientada a objeto também. Tá? Eu estou fazendo em Java e Python. Certo? O livro sugere Java, né? Então eu faço Java e faço Python também, para o pessoal ver, nas duas. Mas que legal, cara. Se tu tiver alguma coisa para uma hora querer mostrar, é só combinar, tá, meu velho? Por enquanto eu ainda tô sem nada. É só um projeto que eu tô tendo. É só um projeto que eu tenho. Por enquanto eu ainda não tenho nada muito pronto, mas quando eu tiver alguma coisa eu mostro. Por favor, tá? Fique à vontade aí. Não precisa ser um mega, pode ser qualquer coisinha simples, tá? Fique à vontade aí para mostrar. Esse dia um aluno mostrou também uma coisa bem simples lá, que ele fez em Python, simples, né? Ele acha que é simples. Uma animaçãozinha em Python, ficou bem legal. Uma animaçãozinha tipo DOS, assim, sabe? Mas ficou muito bacana, assim. Tem uns 3 desenhinhos e ele fez em Python, assim, as letrinhas montando. Ficou muito show. Cara, não existe projeto simples, tá? Tudo vale a pena. Então, tá aí o tema de casa, tá, gente? Botei no grupo do WhatsApp, botei as fotos, tá? Vamos em frente, então. Agora aqui ele vai falar, tá? Sobre a questão, né? Da comunicação, certo? E que é uma coisa, inclusive, que quando a gente chegar em estrutura de dados, a gente vai estudar bastante comunicação, né? Então, a comunicação em tudo tem que ter comunicação, tá? Então, não seria diferente também, tá? Aqui no cenário de tecnologia. Tá?
Então, ele vai estar falando aqui, deixa eu só pegar a página, né, cara? Página 169, tá? Estou na página 169, tá, gente? 169. Tá? Então, é imprescindível, né, que se compreenda a importância da comunicação nos sistemas distribuídos, certo? Comunicação entre processos está no coração de todo sistema. Não tem sentido estudar sistema sem examinar cuidadosamente os modos pelos quais, né, processos e máquinas diferentes podem trocar informações. A comunicação em sistemas distribuídos é sempre baseada em troca de mensagem de baixo nível, como a oferecida pela rede subjacente. A gente já deu até uma olhada, né? Já teve redes, então a gente já viu mais ou menos algumas coisas sobre essa questão da rede da comunicação, certo? Aqui nós temos essa frase, né? É tirada do livro do Tenenbaum, tá? E esse livro do Tenenbaum, tá? É um livro também que eu recomendo, tá? Esse livro eu comprei, tá? Esse livro eu comprei do Tenenbaum. É esse aqui, tá? Cara, é um negócio fantástico o livro dele, tá? A parte de comunicação e tal. Fala, Jean. Professor, essa parte aí eu fiquei um pouco não entrei muito em acordo com esse tal do Tenenbaum aí, que é o seguinte: hoje em dia eu trabalho muito com APIs, né? E o que é uma sim. API aí, como os caras falam em inglês, API? É comunicação de alto nível, em alto nível, entendeu? E também é uma comunicação de sistema distribuído. Então, essa parte aí eu só achei assim, talvez em 2007 fosse uma realidade, mas em 2022 ela não é tão real assim, né? Sim. Essa parte aqui, eu concordo contigo, é uma parte mais histórica mesmo. Né? Exatamente. Claro, que ele fala aqui em nível baixo, e tu falou em nível alto, né? E hoje, eu mesmo, né, cara, assim, ó, as últimas aqui que eu fiz a API é nível alto, né, cara? Tu pega lá algo do banco que eles te fornecem, tu pega as variáveis e vai fazer ali a integração. E daí tem um sandbox, onde vai fazer os testes, né? Tem aquele cartão virtual lá que a gente usa e tal, acabou. Tudo em alto nível, né? Não se trabalha em baixo nível, né? Aqui, essa parte está falando em baixo nível, né? Gente, o que é baixo nível, né? E o que é alto nível? Baixo nível, a gente está falando a nível de hardware, tá? Baixo nível é hardware mesmo, tá? Então, ele vai estar falando lá nível de hardware. E alto nível, né? Então, é um nível mais inteligível, né? Mais acessível ao desenvolvedor até ao usuário, tá? Porque muita coisa aí é alto nível que vocês configuram sozinho. Ele faz 2, 3 perguntas ali, tu configurou e deu certinho, que tu compreendeu e se comunicou com algum aplicativo, é alto nível, a nível de usuário, tá? Então, sempre que a gente falar em baixo nível, é hardware, tá? Certo? Lá embaixo é o hardware, e lá em cima, né, é nível de aplicação mesmo, tá? Certo? E que seja já compreendida, né? Tanto pelo usuário, tanto pelo desenvolvedor. Tá? Então, o alto nível lá é a nível de aplicação, como a gente está falando aqui, né? A aplicação pode ser, inclusive, essa API aí que o Jean mencionou, tá? E lá para baixo, a gente está falando a nível de hardware mesmo, né? Tá? Hardware mesmo. Vamos em frente aqui. Exatamente, né, cara? Ele acaba ficando uma parte bem mais histórica, praticamente, né? O projeto de desenvolvimento de sistema... deixa eu só ver aqui onde é que ele estava ali, né? Tá, do Tenenbaum. Aqui, ó. Isso aqui que é, cara. Isso aqui eu vou botar aqui na tela, tá? Para vocês, cara. Porque isso aqui tem um aluno que disse para mim, senhor, caiu essa coisinha aqui de rede subjacente. Tá? E era uma nota de rodapé, né, cara? Aí é tristeza, né? Olha só, é uma nota de rodapé praticamente, né? Tu vê isso aqui ali no página 169. O termo rede subjacente, utilizado pelo autor, refere-se a uma das redes sobre o qual o sistema distribuído está sendo executado. Certo? Lembrando que vimos falando ao longo do livro, o sistema distribuído funciona sobre estrutura de redes de computador. Ok? Então, refere-se a uma das redes sobre qual o sistema está sendo executado.
Eu tenho até uma imagem aqui que ele coloca. Tá aqui os tipos de rede, tá? Os tipos de rede, então. Bom, isso aqui, para quem estava aqui, né, cara, a gente já teve essa matéria, né? Já alguma coisa aqui, né? Os tipos de redes, tá? Na página. Opa, só um pouquinho aqui. Eu não sei se é o meu mouse que está pesado, né? Amanhã já vou pegar outro mouse. Ou é o Teams que está com delay mesmo. Então, desempenho dos vários tipos de redes, tá? Então, aqui, ó, tipo de rede, LAN, tá? Se lembra, né? Local Area Network, tá? Redes cabeadas, ó, certo? Aqui a largura de banda, latência. Obviamente que esses valores aqui também hoje, né? Tu contrata aí, são uns valores bem maiores, certo? Tá? Depois o WAN, roteamento IP. Tá? Então, sempre que tiver o WAN, é a questão do wireless, né? Depois tem a rede MAN, tem a Metropolitan Area Network, né? Que é uma maior, certo? Então, é a local, a wireless e essa é a Metropolitan. Eu acho que é Metropolitan agora. Tem um nome assim. Então, depois tem aqui essas redes cabeadas, depois vem as redes sem fios, tá? O Bluetooth, o Wi-Fi, tá? O Wi-Fi aqui está no padrão 802.11, tá? Se eu não me engano, hoje deve ser o padrão 802.17, tá? O Wi-Fi é uma loucura também, estão sempre alterando o padrão, mas demora um pouquinho para ser atualizado em todos os dispositivos, certo? Então, esses são os tipos de rede que ele fala. Tá? Mas claro que aqui, ó, hoje ele está falando assim, ó, largura de 10 megas. Tá? Hoje aí os caras estão vendendo, sei lá, pacote a 250 megas. Tá? E tem alunos aqui que falam, né, que trabalham na área, né, e sabem, né, esses pacotes de largura de banda, eles fazem uma propaganda de, sei lá, 250 megas. Contrate 250 megas, né? Mas a lei brasileira é um desafio, né, para qualquer lógica também, tá? E daí tu tem um mínimo que eles podem fornecer e tá dentro da lei. Tu não pode nem... Exatamente, Christopher, é isso aí, tá? Então, se eles te vendem a 250, eles podem te fornecer 100. E se tu entrar na justiça, o processo tu perde, porque eles são respaldados pela lei. Quer dizer, a própria lei respalda os caras a dar um calote em ti, a fazer uma propaganda falsa, né? Então eles põem lá o negócio... Ó, o Mikael botou 1 giga da Oi não chega a 300. Cara, mas essa patifaria aí, cara, já tá aprovado na lei brasileira desde 2010, cara, pra ter uma ideia, tá? É um negócio assim louco, tá? É uma patifaria, né? E não vai mudar, né? Pode ter certeza que não vai mudar mesmo, tá? É patifaria da patifaria. É isso aí, Pedro. É uma coisa doida, né? E eu sei que porque eu tenho um conhecido que ele assinou a propaganda, né? E ele botou os caras na justiça, porque ele fez vários velocímetros, não sei o que, nunca dava, e daí chegou lá, os caras disseram para ele, mas o senhor não leu as letras miúdas do contrato? Aí ele nem conseguia ler aquelas letras, porque eram umas letras miudinhas mesmo, né, cara? Umas letras menor que letra de Bíblia, assim. Daí os caras, não, mas está dentro do padrão, né? E tem que cuidar, senão até a operadora tipo processa, né? A lei hoje permite isso, né, cara? Então aqui, tá aqui, ó. Redes metropolitanas, aquilo mesmo, Metropolitan Area Network, tá? Os tipos de rede das comunicações tá aqui embaixo, ó. Eu não tinha rodado para baixo. Viu só, o professor rateou feio aqui, né? E ainda tem mais esse 1 ano de fidelidade. Cara, eu tenho assim, ó, cara. Não dá, cara. Eu me incomodei muito com a Oi, tá? E eu digo, eu me incomodei muito com a Oi mesmo, tá? E daí agora eu já tenho uma outra operadora, já faz 7 anos que os caras oferece menos,
mas eu não tenho o que reclamar. Os caras oferecem, mas é aquilo ali, e o suporte dos caras nunca me deixou na mão, cara. Então, assim, os caras, eu sou fã dos caras, tá? O suporte nunca me abandonou, tá? Ah, não, primeira semana é tudo, né? Cara, não é a questão de chuva, cara. Aquele dia caiu, mas não foi nem a questão de chuva, cara, porque eu dou aula já faz muito tempo e eu uso aqui há 7 anos, cara. Eu tive raros problemas. Aquele dia eu tive um problema, mas não foi chuva, não. Tá? Até eu já mandei vir um outro roteador, porque eu tenho 2 roteadores na casa. Eu acho que é o primeiro roteador lá. Eu tenho a Virtual Net, Luiz. Virtual Net. Tá? E eu tive muitas pessoas aqui da cidade com reclamação das outras, né? Então eu continuo na minha, tá? Bom, então aqui eles têm as redes, os tipos de rede, tá, gente? Aqui, olha só, cara, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Tem uma aqui que o pessoal me disse que caiu em prova, cara, que é a rede pessoal, tá? Que é a PAN, tá? Deixa eu ver aqui no livro aqui, PAN, tá nessa aqui. Tá, tem aqui a LAN, a MAN, a VPAN, isso, a WPAN aqui, ó. Essa aqui, cara, o pessoal me disse que caiu em prova, cara, tá? Eu nunca tinha visto isso cair em prova, cara, tá? Mas já uma turma que tá no nível da de vocês, o pessoal me disse, professor, caiu a rede pessoal. E eu, sim, existe essa aqui, ó. Tá? Então, eu vou marcar aqui, ó. A PAN, tá? Considerada uma subcategoria das redes locais, vem ganhando cada vez mais destaque, dada a popularização de dispositivos pessoais móveis transportados pelo usuário, que pode ser conectados em redes de baixo custo e energia. Então, tem hoje até a própria lei, né, cara? Eu estava lendo que a PAN não é tão famosa ainda entre nós, caso tem alguns dispositivos de leis que tem que modificar. Então, os caras consideram algumas coisas como privacidade, não sei o quê. Mas também já existe em hospitais, tá? Redes PANs que o cara está num leito e tem toda a comunicação naquele leito, dispositivos, sensores, informando lá na frente. O enfermeiro não precisa ir até lá verificar. Ele recebe lá na frente, num dashboard, todo o parecer daquele paciente lá, tá? Então, eu já tive um aluno, inclusive, que ele relatou, ele viveu essa experiência, né? Obviamente que não é hospital do SUS, né, cara? Tá? O do SUS vai dar uma demoradinha ainda. Ele vai estar falando aqui, então, de protocolos, né? Não tem como existir comunicação sem protocolo, tá? Protocolo de comunicação. Então é o seguinte, tá, cara? Se está falando em comunicação, tem que haver o protocolo, tá? Então, o protocolo é uma combinação, é uma forma, é uma convenção, tá? Que existe para poder haver o entendimento, tá? E a questão das redes, tá? Elas têm os seus protocolos de comunicação. Tá? Então, a internet, desde que ela surge lá, né, Robert Kahn, Windsurf, a gente já passou essa matéria, né? Os caras conseguiram ali a unificação do protocolo, tá? Então, eles chamaram os produtores, fabricantes, criaram um protocolo de comunicação entre as máquinas e foi difundido, né? E foi seguido, tá? E, cara, esse negócio de protocolo, de unificação, tá? De padronização, isso é muito importante. Eu estava lendo aí, eu acho que foi hoje de manhã até, cara. Tá? Eu de manhã cedo, né, cara, eu dou uma lida nas notícias de tecnologia, né? E vejo aquele bannerzinho que a Edneia põe no grupo todo dia de manhã, né? Bom dia, feliz dia. Hoje de manhã eu tava
Antes Ô, da senhor, o senhor notícia. tem alguma dica de portal para a gente ver esse tipo de notícia aí? O senhor tem algum específico que o senhor olha? Tenho, cara. Eu tenho um muito bom o Olhar Digital e o Tecmundo. O Tecmundo é fantástico, né? Eu vou botar o link ali no grupo. Tecmundo é muito bom. Eles têm um resumo, tá? E assim, eu gosto do Tecmundo, é clássico, né, Luiz? Porque eles têm um resuminho ali de 10 minutos. É muito bom. O canal Tec e o Olhar Digital. O Olhar Digital, eu gosto muito da apresentadora. Ela tem um jeito também de apresentar, assim, o negócio das notícias nos vídeos. E é rapidinho, cara. 5 minutos. A patroa vai ficar brava, hein? Você tá olhando a moça ali da apresentação. A patroa não gosta de tecnologia. Se eu tô vendo esses negócios, né, que eu parei na TV, ela já sai de perto. Ela nem quer saber. Mas eu gosto muito da apresentadora do Olhar Digital. Ela é muito rápida também, assim. Mas vou mandar os 3 links para vocês. E daí, cara, eu tava vendo as notícias do metaverso, né? Tu vê só, a internet, quando surgiu a questão da padronização dos protocolos, a gente tem internet como tem hoje, né, cara? Fazendo maravilhas e a gente usando serviço. Vocês estão usando aqui hoje um serviço, cara. Porque eu sou contratado da Unicelv e eu tenho um contrato de prestação de serviço, cara. Eu sou contratado de prestação de serviço, área pedagógica. Tá lá no meu contrato escrito assim. E vocês estão recebendo um serviço da Unicelv de educação. Olha só o quanto evoluiu a internet. E daí eu estava vendo, né, que o Zuckerberg, assim, ele meio que tentou, tanto é que ele botou até o nome Meta, né, para ser metaverso, e tipo assim, ficar meio que de dono da coisa, assim, brilhar um pouco o ego dele. E daí, cara, olha só o que aconteceu. Poxa, a Microsoft e a Apple, que não dá para desconsiderar, elas disseram que não tem interesse nenhum em participar. Cara, se elas não irem, cara, não vai fumegar, cara, pelo brilho de uma única pessoa, cara. Né? O cara não conseguiu, não soube, ele tinha que trazer primeiro os caras para a jogada e depois lançar, então, em conjunto, mas, tipo, o cara tentou abarcar a ideia. Então, aqui o protocolo de internet, né, muito inteligente, os caras, e padronizar o protocolo de comunicação entre as máquinas, e a gente tem hoje aí a internet, o que é a gente, né? Indiscutivelmente, esse serviço fantástico, tá? Então, aqui no protocolo, tá? Ele vai estar falando, tá? Deixa eu ver aqui, ele tem os nomes dos protocolos, vamos ver se em algum lugar ele coloca aqui, né? Que como a máquina se compreende, se fala, né? Deixa eu ver se ele tem aqui. Tem aquela famosa imagem, né, cara? Que é o modelo OSI, tá? E depois ele foi substituído pelo próximo modelo, tá? Então, tem um... Cara, a Apple declarou, cara, o CEO da Apple declarou assim, ó, nós não temos interesse nenhum. Cara, e se a Apple não vir, cara, né? Não vai adiantar, cara, tá? Então, aqui, ó, ele fala, esse aqui é o primeiro modelo, tá? O modelo mais antigo também, tá? O modelo de camadas OSI, né? A gente viu isso em rede, né? Então, ele tem a camada física, a camada enlace, a camada rede, a camada transporte. Então, o físico é aquela questão de hardware, né? Depois começa a codificação dos pacotes, começa a ser o transporte, né? Entre a rede mesmo e a subrede. A seção, que é uma identificação do pacote na rede, certo? E depois começa a camada de aplicação, onde vai ser, de fato, a apresentação e aplicação, a mensagem vai chegar até o destino, né? Então, há toda uma questão de combinação, os protocolos funcionam assim. Esse foi o primeiro modelo, tá? Depois, com a internet, acabou tendo o outro protocolo, né? Um protocolo mais avançado, tá? Que é o protocolo só o TCP/IP. Ele tira algumas camadas desse aí.
Tá? Deixa eu ver se vocês botaram aqui. Tá? Cara, eles não botaram o outro protocolo aqui, cara. Deixa eu ver, eu vou pegar uma imagem aqui então, né? O protocolo TCP/IP. Deixa eu pegar uma imagem aqui. Porque o OSI depois, tá, ele foi alterado, né? Veio uma camada mais, um protocolo mais novo, né? Mais moderno. Deixa eu só pegar aqui. Tá, beleza. Deixa eu ver se eu consigo levar isso aqui pro Teams. Aqui tá. O protocolo OSI, né, foi o primeiro usado largamente, tá? Claro que ele ainda existe, tá? E depois, então, uma evolução, uma necessidade, né? Esse aqui é o protocolo mais usado de internet hoje, tá? Que é o TCP/IP, tá? Então, ele, em vez de ter as 7 camadas, né, ele tem só 4 camadas, tá? A interface, a rede, o transporte e a aplicação, certo? Tá? Então, as máquinas se comunicam através desses protocolos. Então, agora vocês estão recebendo aqui a aula, tá? Há um protocolo de transmissão desse pacote de dados, tá? Geralmente, como eu estou usando vídeo, tá? O protocolo do vídeo é o UDP, certo? Tá? Esse, então, existe, então, uma combinação entre as máquinas, né? Para levar esse pacote aí com o meu vídeo, ok? Tá? O UDP leva o streaming, tá? O UDP é o mais usado no streaming, tá? Então, existe toda essa configuração lá, ok? Quando vocês acessam lá um site de internet, né? Vocês já viram, né? Escrito no endereço, HTTP. Tá? O que é HTTP? É o protocolo de transmissão do hipertexto. O hipertexto é o que forma o conteúdo da internet, tá? Claro que hoje ele recebeu um S, né? Esse S aqui é o protocolo com uma camada de criptografia, tá? É uma segurança a mais. Inclusive hoje, né? É muito raro tu entrar num site que não tenha o S, e alguns navegadores até bloqueiam se não tiver o S, né? Ele diz que é inseguro, ele dá aquela, uma chamada bem feia assim, né? Que é inseguro, tá? Então o protocolo não foi reconhecido, tá? Aviso de protocolo inseguro. Certamente vocês já passaram por isso aí, né? Deixa eu ver aqui, né? Então, o navegador hoje mesmo, ele já bloqueia, né, velho? Ó. Então, em algum momento aí, vocês já viram essa tela, né? Pum, tá? E isso, inclusive, para quem vai desenvolver, pretende desenvolver, né? Quando a gente vai desenvolver, vai trabalhar com servidor, hoje, né? É uma das primeiras coisas que a gente tem que configurar é o certificado de segurança no servidor. Tá? Então, a gente faz isso, ó. Existe lá manuais, não é nada impossível de fazer, tá? Isso aí o cara faz em 15 minutinhos, tá? Então, se tu não colocar o S, cara, o site que tu vai disponibilizar, as pessoas vão entrar, ele vai dar essa janela. Imagina, a pessoa já não vai mais lá na aplicação, né? Opa, isso é perigoso, tá? Então, tu já tem que configurar esse S aqui. Tá? É um protocolo de segurança, ok? Bom, aí ele vai falar sobre os atributos que tem que ter a rede, tá? Então, aqui ele vai falar os atributos, tá? Atributos são as características, né? Propriedades também, o que ela tem que ter, tá? Então, a gente viu que estudou que tem os protocolos, agora você estudou sobre a organização, a evolução tecnológica, né, representada, né? Não se limitou somente aos computadores e ao sistema, também a rede de computadores inicialmente projetada para realizar funcionalidades relativamente simples, como o envio de e-mails, evoluíram para suportar aplicações cada vez mais complexas. Exemplo disso são os sistemas distribuídos, que exigem, né, como a gente já está vendo, o atendimento de requisitos, como acesso a arquivos compartilhados e outros recursos de hardware e software, tá? Então, nunca se esqueça, né? Eu acho que eu até fiz o desenho, né? Eu sempre faço aquele famoso desenho, né?
deixa eu ver aqui. É software, né? Rede e hardware, né? Então, para ter rede, né, nós vamos ter que ter tanto hardware e tanto software, né? E eu não sei por que ele tá de palhaçada comigo aqui, cara. Ele não deixou escrever. Então, é a junção de software, né? E hardware, né? E a gente vai acabar tendo, né? Então, a rede, tá? A intersecção dessas duas coisas aqui, né? Ficou horrivelmente feio, eu sei, tá? Ficou horrível, né? Mas é só para dizer que tem que ter software e hardware, né? A rede depende disso aqui, tá? A parte da programação e a parte, então, da logística mesmo, né? Da montagem, do hardware, tá? Dos dispositivos. Eu sei que ficou horrível, né? Mas é isso aí. Então, o que tem que ter, tá? Características, atributos dessa rede, desempenho, tá? Então, ele começa aqui com a questão do desempenho, certo? Hoje a gente vive, né, um relativo bom desempenho, né? Já foi bem pior, né? Quando a gente tinha que fazer aí... Eu trabalhei, por exemplo, também nessa questão de financeira, na época, e nós tínhamos a nossa conexão por dial-up, né? Então, cara, uma conexão dial-up, velho, só quem viveu esses dias sabe, né? O que é, né, cara? Tá? Era um negócio medonho, né? Quem viveu conexão dial-up, né? Se lembra, né? Era um negócio assim... Era um negócio indizível, né? O Luiz está meio complexado nessa época, né, Luiz? Era um negócio assim absurdo, né, cara? Era 56 KB. Né? Era um negócio assim, né? Tu chamava ela. Ah, não, era o máximo, né, Leonardo? Era o máximo, era o que a gente tinha, né? Então, era o máximo na época, né? Era o que a gente tinha, né? Então, era, né? Era um negócio absurdamente, né, cara? Né? Era o que a gente tinha, né? Mas eu me lembro que eu também trabalhava num serviço financeiro. Nossa, cara, eu ficava uma manhã toda para ver o que entrou, o que não entrou, cara. Esse pendrive aí, ô Mikael, eu acho que eu usei assim muito pouco, cara, mas era um negócio assim. Cara, eu nem sei te dizer, cara. É aquilo que o filho chora e a mãe não vê. Era Cara, eu acho que eu até... Tu falou um negócio aí, né, cara? O Mikael falou. Cara, eu acho até que eu tenho um aqui, Mikael. Olha só, Mikael. Eu acho que eu até tenho um treco desse aí, ó. Olha, ó, museu aqui, ó. Então, esse negocinho aqui, tá, gente? Tu plugava lá no notebook, tá? E daí tu acendia 3 velas, matava umas 2 galinhas, também rezava, ia na igreja lá, pegava a água benta do padre e também ia lá no pastor também fazer uma oração. Chamava todos os santos, tá? Para ver se tu conseguia trabalhar. Cara, foi uma infeliz ideia, nunca funcionou direito. Graças a Deus usei muito pouco, tá? Mas tu tinha que chamar todos os santos, cara. Era um negócio indizível, tá? Nossa! Esse meu aqui também era da Claro, se lembra, Luiz? A Claro lançou um vermelhinho também, que era esse aqui. Mas o meu já tá todo desbotado, não funciona mais nada isso aqui. Casualmente o Mikael falou e eu vi esse trem ali, cara, no meu museu. Cara, tu precisava de todas as forças do universo, tá? E não funcionava, não se preocupe. Então precisa de desempenho. Obviamente, hoje a gente tem esse bom desempenho, né? Cara, uma outra coisa aqui como característica, tá? Ele pede escalabilidade. Cara, escalabilidade é um termo, tá? Da nossa área.
aqueles que ainda não estão habituados com a área, estão chegando agora, né? Escalabilidade. O que é escalabilidade na nossa área, tá? Então, é a capacidade de tu aumentar uma coisa, tá? Tu tem um ponto, botar 2, tá? Então, uma aplicação também. O que é escalabilidade? Ela tem uma função, tu vai botar mais 2, vai ficar 3, ok? Escalar, então, é a possibilidade de tu ir aumentando isso. Tá? Então, olha só, permite que um sistema distribuído cresça, adicione mais máquinas ao sistema e ela se comunique, não precisa parar todo o sistema, né? A Karen disse que ela tinha o branquinho da Clara e ela se achava. Muito bom, né? Cara, essa aqui do Luiz, cara, foi o Luiz que botou, né? O Luiz tem essas imagens, né, cara? Eu vou guardar essa imagem aqui, Luiz. Olha ali, meu, e era 3G Max. Nossa! Vou guardar essa imagem aqui, cara. O Luiz tem, né, cara, essas imagens. Então, escalar, cara, é crescer, tá? É poder ampliar. Então, tem que ter essa hoje, é uma característica de uma rede moderna, né? Ela poder crescer, ok? Aqui, por exemplo, eu estou ali com o meu roteador, e eu botei uma máquina a mais, né? Então, simplesmente, eu botei um cabo a mais e ele já se adapta, né? Então, existe até um protocolo para isso, que é o DHCP, né? Que é um protocolo dinâmico que já reconhece uma outra máquina em rede e já distribui, tá? E já distribui. A mesma coisa lá o telão, né? O telão está com o meu Fire Stick lá, eu ligo a Alexa aqui, eu já tenho internet lá, e ele é reconhecido, então, também. Então, o roteador tem essa capacidade, então eu consegui escalar, aumentar a minha rede aqui dentro, tá? Olha aí, meu. Que show de bola. Da carta ainda tem, tu viu? É por isso que as mulheres vão dominar o mundo, né, cara? Tu viu? O da Karen, as mulheres vão dominar o mundo, tu viu? O dela tá até com a capinha ainda, né? Professor, depois ele tem a minha, não. Ia pegar um tópico aí sobre escalabilidade. Também tem outro conceito que a gente está trabalhando hoje, ao menos na aplicação que eu trabalho, ela funciona em pods, que é containerizado, que é uma tendência que está acontecendo também para o back-end. Hoje você faz o online first ou o cloud native, né? E como é que funciona a escala ali? Você simplesmente aluga uma nuvem pública e ali contrata uma máquina com 5 gigas que seja. E tu fala, cada parte da aplicação ela vai usar 1 giga, e quando aquilo chega a 80% de memória, por exemplo, ela escala duplicando um pod. Então, isso aí também é uma outra maneira de escala que a gente encontra hoje, assim, você não escala mais só aumentando o processador e memória. Tu pode escalar também replicando imagens do sistema para paralelizar o processamento. É uma coisa bem interessante sobre essa escalabilidade. Escalabilidade é crescer, né? Tanto em hardware, tanto em aplicação, e como tu falou, né? Em servidor aí. Qual é o cloud que tu tá usando aí? Tu pode dizer? Não sei se pode dizer o nome. Hoje a gente usa a AWS com gateway privado da Sensidia, que é uma prestadora de serviço que ela faz o API Gateway, assim, ele faz o roteamento, e a gente usa a Amazon. Tem alguma coisa, tem uma API ainda que a gente tem no Azure, mas a maioria a gente está usando a AWS mesmo. Mas o legal disso e o fantástico é que, assim, por exemplo, é igual o Git. Hoje a gente trabalha com Git local, mas se a gente pegar o nosso código e publicar o YAML ali, o YAML dele em outra nuvem, no GPC, ele vai rodar igual, porque ele utiliza Kubernetes, né? A gente está trabalhando com stack em Kubernetes, então, assim, eu posso subir a imagem do meu container no Google, por exemplo, que também tem o Google Cloud Service, e ele vai rodar normal, é um pouco parecido com aquela língua do ambíguo, né? Assim, ele não precisa ser qualquer nuvem, desde que tenha uma VM Linux lá rodando, eu instalo o Docker e ele roda. Sabe, assim, não precisa de indifere de onde ele está. Hoje, por exemplo, a gente usa 2 servidores replicados na costa leste, no East-West. Show de bola, né? Esse assunto é fantástico, né, cara? Docker, Kubernetes, isso aí é um assunto muito louco, né, cara?
É uma coisa absurda, né? Docker é vida, professor. Eu, por exemplo, assim, estou fazendo um trabalho de montar diagrama de dados, né, o MR. Agora me passaram como que eu estou fazendo a estrutura também dos dados da aplicação. E na minha máquina, assim, ao invés de eu instalar o Postgres, o serviço do Postgres, não. Eu baixei uma imagem do Docker aqui da minha máquina e rodo no Postgres ali o PG de mim. E faço, assim, emulo um servidor de banco de dados. Normal. Não, Docker é fantástico. Docker é fantástico. Aqui, ó, tu quer ver? Eu gosto muito de Docker, cara. Eu tenho aqui, ó. Olha aqui o que eu tenho. Pô, essa biblioteca vale ouro, hein? Esse ano eu fiz um investimento pesado em biblioteca. Eu fiz um investimento, assim, pesado. Vale a pena. Esse aqui é do curso do Jefferson Vitalino. Eu comprei o curso e comprei o livro. Jefferson Vitalino. Isso aí é vida. Cara, para quem quiser saber Docker, tá, cara? O que é Docker? Procura no YouTube Jefferson Vitalino. Esse cara destrincha Docker, cara. Nossa. Só que tem que botar em câmera lenta, cara. Ele é muito agitado. Meu Deus. A Ana botou aqui, né? Era um revezamento para todo mundo entrar no Orkut. Show de bola, né, cara? Deu um saudosismo aí no pessoal. O pessoal já tá falando em Orkut, meu. Confiabilidade é um dos próximos atributos, né, que ele fala aqui. E isso é muito importante, né, cara? Eu tenho, por exemplo, eu trabalho com muitas pessoas, né, e tem muita gente que é desconfiada, né? Mas tá certo, mas funciona. Mas é isso mesmo. É o que tá no sistema, né? Tá aí, tá. Né? Mas é assim. Lembre-se que confiabilidade do sistema é um requisito diretamente relacionado ao impacto causado por eventuais falhas na comunicação e pela capacidade dos aplicativos em se recuperar quando tais falhas acontecem. Assim, a confiabilidade da maior parte da mídia de transmissão física é muito alta. Quando ocorrem erros, né, é normalmente devido a falhas no software presente no remetente ou destinatário, certo? Em vez de erros na rede, né? Então, aqui ele continua, né? Depois, a questão de segurança. Eu até já falei um pouco de segurança, né, para vocês. Hoje, né, já existe a obrigatoriedade do pacote ser criptografado, né, cara? O HTTPS já no protocolo. Senão, o navegador te barra, cara. Tá? E esse negócio é tão sério, gente, tá? Que não é só a questão do navegador te barrar, certo? Por exemplo, se o Google tem um robô lá, que é o Google Analytics, ele pegar tu ali com alguma coisa de segurança, assim, tá? Ele também pega e ele te ranqueia para baixo, ó, negativamente, a tua aplicação. Tá? Então, assim, ó, não pensa assim que a gente aprende a programar, desenvolve, programa e tá tudo ok. Não. Há uma auditoria do Google, certo? E na tua aplicação. Professor, eu não vou botar o Google Analytics no site. Tudo bem, não bota na tua aplicação. Tu não quer que ela seja encontrada, não quer divulgar ela, tudo bem. Mas se tu quiser que ela seja propagada, velho, tu vai ter que botar alguma ferramenta para os robôs, dos crawlers da internet te achar e te ranquear na indexação. Senão tu vai ser agente secreto, ninguém vai saber que tu tá com produto na tela, né? Certo? E daí, velho, quando tu bota, cara, eles te analisam e fazem relatórios, assim, cara, de coisas absurdamente detalhadas que tem que melhorar no código, tá? E a cor do botão não tem contraste. O botão tá muito pequeno para dedos maiores. É uma coisa assim, cara, os relatórios, tá? Então, uma vez aqui a gente lançou uma aplicação na web e o Google gerou um relatório, tinha 200 erros na primeira versão. E daí a gente foi trabalhando, cara. Mais ou menos uns 45 dias a gente zerou os erros. Levamos 1 mês e meio zerando, tá? A mesma coisa quando tu cria alguma aplicação para botar na loja do Google, cara. Nossa, cara. Esse negócio aí tá... botar na loja do Google, cara, é muito complicado. Tu tem que fazer muito direitinho, porque tu tem que pagar para botar na loja, né? Tu paga lá uma taxa. E eles não te devolvem, cara. Se tu mandar 3 vezes lá e a aplicação não passar, tu perdeu o dinheiro.
tá? Então, um negócio bem complicado, tá? A aplicação sem alerta não vai para produção. Mataram o 1.0 por causa da segurança. O TLS, né? O TLS foi atualizado também, é um protocolo de segurança também aí, né? De transmissão de arquivos na internet. Valeu, ô Sandrine. Eles estão investindo pesado nessa parte de segurança. Essa semana nós tivemos um problema que a Microsoft ela até aumentou lá a segurança do IMAP, o Azure, para quem usa serviço de e-mail da Microsoft. Aí eles caiu uma atualização justamente questão de segurança. Então, essa parte de cloud, a segurança está pegando bastante. E sobre alerta, tem outra aplicação também que você roda muito, que é o Sonar Cloud ali, que eu comentei ali na sequência. Para essa questão, ele também faz análise de código. Então, assim, quando se fala análise de código, tem essa ferramenta que ele vale o seu código e qualquer code smell, ele vai lá e te dá alerta no código também. Mas pode ir para produção, como diz o Jean, né? Vai para produção, corrige o alerta depois. Mas, cara, tu sabe que assim, ó, eu sei que tem muita gente aqui, né, do grupo que tá chegando agora, ainda não desenvolve, né? Mas é muito bom a conversa, porque o pessoal acaba ouvindo, né, coisas da área. Então, eu acho muito salutar a conversa aqui entre os colegas, a colaboração no chat sobre a matéria, tá? Um nível muito bom. E a gente tem que ouvir isso, né? Tem que ouvir isso. E tu sabe que, assim, ó, segurança, como o Sandrine tá falando, esses dias eu pedi uma semana no projeto, cara, por causa de segurança. Eu não codifiquei nada de feature, nada que veio de requisito. Fiquei uma semana fazendo um pente fino nos projetos, né? E daí um dos caras lá queria que eu fizesse uma filter, tá? Botasse uma coisa a mais no programa lá, parasse para programar. E eu, não, estou fazendo um pente fino, tá? Ô, velho, eu acho que não deu 15 dias, cara, o servidor sofreu um ataque de DDoS, que os caras tentaram mesmo derrubar o servidor, tá? E graças a Deus a nossa aplicação ela estava bem fechada no quesito segurança. E tinha cara que caiu mesmo do ar, e estava no mesmo servidor, que foi invadido, né? Daí o gerente de projeto, ele, graças a Deus, assim, ele me deu uma autonomia muito grande, né? Eu digo para ele, ó, eu vou pegar de quarta a sexta-feira, eu vou dar uma olhada na segurança, né? E daí diz, não, fica tranquilo, vai lá fazer o que tem que fazer, não te preocupa com o feature, se atrasar, semana que vem a gente dá uma pedalada nisso aí, né? E os caras fizeram mesmo, né, cara, fizeram lá um ataque, tá, daqueles assim, né, de bater várias vezes no servidor, em várias, não só no servidor, mas em aplicações que estavam no servidor, né? E o nosso com validação, né? Porque o nosso tem um formulário. Então, os caras às vezes tentam botar alguma coisa dentro do formulário e jogar para dentro do sistema, né? Tá? O formulário é uma porta, né, de entrada. Então, tu tem que validar tudo que entra, tá? E, cara, o que não tinha validação, não deu tempo de fazer e estava meio que desuso, eu tirei o acesso para ir fazendo com calma. E depois eu botei lá, em muitas coisas lá tinha um alertinho assim, ó, está em manutenção essa função, essa funcionalidade. Ah, você tem urgência, né? Fale, né, ali o telefone, tal, fale com o suporte. E daí avisava a gente, eu preciso de tal coisa, semana que vem está no ar. E, cara, tem que cuidar, a segurança hoje. Os caras, assim, ó, cada dia mais aumenta, né, os ataques e os golpes também, né? Então não adianta chorar depois da casa ser arrombada, tá? Então, como o Sandrine falou aí dos protocolos, isso é muito importante, tá? Uma das características, então, da rede, a gente está falando a noite toda, é a questão de mobilidade. Professor, uma das questões também é que hoje em dia está muito mais fácil tu hackear, porque o conhecimento está muito mais divulgado, né? Por exemplo, esse dia eu estava vendo que foi lançada uma ferramenta de codificação mesmo para celular, como se fosse um Visual Studio, só que uma empresa diferente lá lançou para celular. E eu vi o cara instalando, ele instalou um script de Python que verifica porta para fazer SQL injection. Aí ele pegou e fez de teste no site lá, ele achou umas 3 ou 4 portas, usando o celular assim, só de tutorial, mostrando como é que dava para usar a plataforma ali de codificar e tal. Então tá muito mais fácil, o que mais existe é script para achar falha e coisas do tipo. Tá muito, como tu disse, né, o conhecimento
conhecimento tem bastante coisa, né? E o pessoal tá desocupado, né, cara? Em vez de criar alguma coisa produtiva, eles vão tentar derrubar, né? Fazer vírus, não sei o quê. É uma loucura, né, cara? É uma loucura. E a gente está sempre cuidando muito disso aí também. E tem que cuidar, né? Então, uma das características é a segurança, mobilidade, tá? Então, tem que ter, né, o atributo mobilidade. A grande questão relacionada à mobilidade está no fato que dispositivos móveis, como o smartphone, né? Mudam de lugar e são reconectados a diferentes pontos de rede frequentemente. Os mecanismos de internet foram adaptados e ampliados para suportar mobilidade. Mas o crescimento esperado para o uso de dispositivos móveis, né, exigirá mais desenvolvimento. E está sendo, né? Cada vez, isso aqui é 2013, cara, né? Tá? Então, os protocolos mesmo de Wi-Fi já modificaram, estão mais seguros, né? A mobilidade, o Bluetooth também já se modificou muito, certo? Então, e a tecnologia não para, tá? E o que não para, né, cara, é sempre também o aprimoramento do hardware, né? O hardware tá sempre sendo aprimorado e aprimorado. E tem que ser, né? A gente viu a importância, né? Então tá, pessoal. Chegamos ao fim, né, da nossa disciplina de sistemas distribuídos, aplicações, sistemas distribuídos, tá? Eu espero ter ajudado vocês um pouco, né, aí, porque a gente sabe que não tem como ler todo esse livro aqui, né, se for só para ler, tudo bem, né, cara, eu pego aqui e leio, certo? Mas espero ter ajudado vocês, né, em alguma parte da etapa aí, tá? Não se esqueçam que vocês têm um tema de casa, né, você tem que entrar lá no site da Oracle, tá? E vocês têm que entrar lá no site da Oracle e fazer o cadastro de vocês lá, tá? Como usuário da Oracle, tá? Então, não precisa ser o cloud, tá? Como o colega ali botou, tá? Que semana que vem nós vamos iniciar banco de dados, tá? E a gente vai ter só 3 encontros, tá? Então, eu vou fazer exercício prático ali e eu vou ensinar vocês também a fazer, tá? Vocês tendo o cadastro, a gente consegue fazer... Aí, Karen, valeu. A gente consegue fazer um exercício prático e vocês não tem que estar instalando nada na máquina, né? Porque às vezes eu sei, o pessoal tem dificuldade de instalar uma aplicação, ainda mais banco de dados, para quem nunca mexeu, eu sei, né? Então, às vezes o pessoal tem dificuldade. Então, com esse site, vocês tendo o cadastro, eu vou mostrar ali o caminho, onde vocês vão poder estar praticando o que está no livro. Tá? E outra coisa, né, cara? Dá para praticar até no celular também, tá? É fantástico. Então, primeiro tem que ter o cadastro. Faça o cadastro e depois, no decorrer da aula, né, eu vou estar ensinando vocês, certo? Obrigado pela participação de cada um, pela presença, tá? Vocês ajudaram aí a fazer essa aula aí, tá? Ficou fantástico. Eu aprendi muita coisa, anotei muita coisa aqui. Cara, eu tenho muita coisa para estudar aí do que vocês ensinaram, tá? Então, assim, muito obrigado, tá? Pela presença, participação. Semana que vem a gente se fala novamente aqui e mantemos contato pelo WhatsApp. Valeu, pessoal. Até a semana que vem. Valeu, senhor. Boa noite. Boa noite. Valeu.